Oi, gente. Vamos para a próxima aula, então? A primeira aula eu conversei com vocês, eu falei um pouquinho aí sobre o envelhecer, né? Sobre o estatuto, os direitos do idoso, o estatuto do idoso, os direitos, né? O pacto de vida. Então, a gente falou sobre os direitos, né? O que acontece aí o que vai acontecer, né? Com com a população, né? O envelhecimento está chegando aí e cada vez mais a gente vai ter idosos, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações fisiológicas das pessoas idosas, tá? O que acontece com as pessoas quando elas envelhecem, não necessariamente patológicas, tá? Vamos pensar que são fisiológicas, tá? O que vai acontecer para cada sistema do indivíduo, conforme ele vai envelhecendo aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, uma terminologia básica, o que vocês têm que saber, tá bom? O que é a senescência, né? Que é o declínio físico e mental de forma lenta e gradual, que ocorre geralmente aí após 65 anos e que não se caracteriza como manifestação patológica. Então, é assim, a pessoa vai ter esse declínio, né? Vai ter uma diminuição aí, né? Das atividades físicas e mental, por conta da idade, né? Após os 65 anos, não se consegue andar direito, né? Tem dor nas pernas, dor no joelho, fica meio esquecido. Então, isso daí seria a senescência. Mas é, não tem nenhuma doença instalada, tá bom? Então, é aquilo que acontece mesmo com o corpo por conta da idade, tá? Agora, a senilidade já é um envelhecimento patológico, tá? Tem a presença aí de alguma doença. O idoso senil perde a capacidade de memorizar, prestar atenção, não consegue mais se orientar, fala sem nexo, vai limitando sua vida ao leito e chega a perder o controle de urinar e defecar. Então, é assim. Qual a diferença de uma de outra? A senescência, eu não tenho nenhuma patologia instalada. Já a senilidade, né, que a gente fala aí, seriam as doenças senis aí, né, que são doenças que vão aparecendo aí conforme a pessoa vai envelhecer. Então, a senilidade já é um estado já de envelhecimento patológico, tá? Então, é a diferença de uma e de outra. A gente pode estar numa senescência, por exemplo, tem uma avó que ela está com 82 anos, mas ela é totalmente consciente, tá? Ela tem uma dificuldade para caminhar, claro, porque ela já tem 80 e tantos anos aí, tá? Tem uma dificuldade para caminhar, porém, né, ela não tem dificuldade nenhuma em se comunicar, em tomar conta de si à medida do possível, tá? Então, é uma senescência. Já a senilidade, não, são aquela vozinha, né? É aquela vozinha que já está apresentando aí por exemplo, uma doença aí senil, que seria hoje, né, o que a gente mais conhece aí seria o Alzheimer, tá? Então, ela já está aí com envelhecimento patológico, tá? Que seria a diferença de um e do outro. Então, é o básico que vocês têm que saber, ok? Sobre aí, quando fala de, de, de idoso, tá? Então, o que que vai acontecendo aí conforme vai passando, né, o tempo para o indivíduo e ele vai envelhecendo, né? No sistema tegumentar, que seria a pele, né? Diminuição da proteção contra os traumatismo e exposição solar. Então, a gente percebe aí os idosos, quando vocês vão cuidar do idoso, né? Tomar muito cuidado com a pele, conforme a gente pega neles, né? Para levantar no leito mesmo, vamos supor, a gente vai posicionar esse idoso no leito. Conforme a gente pega nele, rasga a pele, porque a pele ela fica bem fininha, né? E, e qualquer batidinha, qualquer coisa faz aquele hematoma ou faz aquela ferida. Então, pode caracterizar como maus tratos, às vezes nem é isso, né? É por conta mesmo de tentar movimentar esse idoso ali no leito e aconteceu. Então, tomar muito cuidado. Geralmente, idosos internados acabam precisando de restrição no leito, né? A gente precisa restringi-los. Tomar cuidado com essas restrições aí para que não afete, não machuque o idoso, tá bom?
Então, pode acontecer isso, né? Diminuição da proteção contra extremos de temperatura. Então, o idoso, pode prestar atenção. O idoso, ele começa a ter frio, né? A gente fala, ah, eu tô ficando velha, eu não tinha frio, hoje eu tenho frio. Então, diminuir essa proteção aí contra os extremos, né? Que seria frio e calor, tá bom? É tanto para o frio quanto para o calor. O calor está demais, o idoso vai perder muito líquido, né? Acaba desidratando mais fácil, então para ele tudo fica mais difícil aí, tá? Diminuição da secreção de lipídios e sudorese, tá? É o que eu falei para vocês, ele precisa um pouquinho mais de atenção, né? Para ele poder reter calor ou para ele, né, liberar a sudorese, então ele tem mais dificuldade aí, acaba complicando a situação desse idoso aí quando a gente pensa aí, né, no sistema tegumentar, tá bom? Então, o neurológico, né? Ele tem a diminuição da velocidade de condução nervosa. Então, lembra lá a condução que a gente fala na sinapse, né? Que passa, né? Os estímulos vêm lá. Vamos pensar, o idoso, ele é tudo mais lento, né, gente? A condução acontece, corre. Se você se falar para um jovem que corre, ele vai sair correndo na hora. O idoso vai parar, olhar, falar o que está falando, o que está acontecendo. Até chegar para ele essa informação, né? Essa condução nervosa aí é mais lenta. Então, até chegar essa informação, né? Para ele lá no cérebro dele, vai demorar um tempo e ele acaba se complicando dependendo da situação aí, tá? Então, ele tem a diminuição dessa condução nervosa, tá? Aumento da confusão e enfermidade física e perda das referências ambientais. É, não necessariamente seria uma patologia, mas o idoso tem hora que ele dá, né, aqueles apagões, nossa, parece que eu já tive aqui, que lugar é esse, né? Então ele começa a falar, peraí, não, eu moro ali na esquina, e às vezes ele se perde, ele vai no mercado, opa, peraí, onde que eu tô, né? Ele tem um pouquinho, né, de dificuldade aí para saber onde ele está, né? As referências ambientais, onde eu estou. Eu lembro daqui, mas eu não lembro a casa de quem é. Isso é normal aí, né? Do tempo aí, da idade, né? Vem com a idade. Então, é um dos problemas aí. Diminuição da circulação cerebral, fica com tonto e perde o equilíbrio. Pode ver. O idoso, a gente fala, pelo amor de Deus, não deixa sozinho, ele tem tontura, né? Cuidado, não vai cair, né? Então ele acaba tendo aí, ele perde muito equilíbrio. Qualquer escorregão, né? Qualquer chinelo, né? Você coloca lá um sapato para ele um pouquinho mais liso, qualquer coisa ele não consegue, né? Se equilibrar, ele acaba caindo. Então sempre estar atento, né? Assim, ao idoso não estar subindo em escadas, procurar que ele não tenha casa com escadas, procurar que seja um quarto no local, né, térreo, os sapatos, se vão ser utilizados, se não são escorregadios, né, porque eles acabam tendo essa diminuição dessa circulação cerebral, então acaba tendo, né, essas tonturas, essas perdas de equilíbrio aí, tá bom? Atrofia cerebral, 5 a 10% do peso cerebral, ele atrofia, ele diminui de tamanho, tá? 5 a 10%, se a gente parar para pensar, é bem, né? É bem considerável. Então, ele tem aí essa atrofia cerebral, tá? A memória, esquecimento, né? Senescente benigno, né? Que seria a fase inicial da demência. É o que eu falei para vocês. Não tem problema algum de saúde, mas ele se esquece, né, de algumas coisas. Ele esquece quem é a filha, ele esquece, começa esquecendo onde deixou algum objeto, né? Depois não acha mais, ou acaba guardando algum objeto no local e não lembra onde guardou. O sobrinho, ou o filho, o neto que veio, mas quem é essa criança? É filha de quem mesmo? Então, acaba tendo aí problema aí de esquecimento, tá? Seria aí senescente benigno, que já começa aí a fase inicial da demência, que a demência não é caracterizada como uma doença, né, gente? A demência, ela vai vir com o tempo, porque a gente tem tudo isso aí, né, que pode acontecer com o sistema neurológico do idoso, então, com certeza, vai acarretar alguns problemas aí. Então, seria aí a demência, tá? O músculo esquelético, né?
perda da densidade óssea, principalmente as mulheres. Eu acredito que quando vocês fizeram aí lá o trabalho de vocês sobre os hormônios, principalmente na mulher, né? Que a mulher, ela acaba fazendo aí a osteoporose, né? Até o homem também, mas a mulher, ela tem mais probabilidade de desenvolver essa osteoporose. Então, perdendo a densidade óssea, eles ficam mais propícios, né, a desenvolver aí fraturas, né? Principalmente a gente pode observar aí uma grande causa de internação aí em idosos seria a fratura de fêmur, né? Porque pense bem, qual é o osso mais longo do corpo? O fêmur, né? Então ele é um osso bem longo. Então ele precisa ser forte, duro. Perdendo essa densidade, qualquer tombo, qualquer batida, qualquer virada de perna que esse idoso possa dar, né? Acontece uma fratura. Então é muito corriqueiro, né? A gente falar aí dessas fraturas de fêmur aí, tá? Perda da força e tamanho musculares, né? Os músculos, o que eu falo para vocês, lembram lá quando eu falei em fazer a intramuscular, né, no glúteo do paciente, do idoso, às vezes você precisa levantar esse músculo com o músculo lá embaixo, né? Ele fica pequenininho e perde a força, né? Eles acabam não tendo força alguma. Pode ver, o idoso, eles batem na gente. Se grudarem, vocês lembram muito bem, né? Dos idosos que a gente cuidou lá nos lares que a gente foi, né? Eles grudam forte, né? Mas, assim, nada né? Que a gente não consiga... A gente percebe que não é tanta força, né? Que já perdeu já essa força, tá bom? Degeneração de cartilagem articular. Lembra as cartilagens que ficam lá nas dobrinhas, né? No cotovelo, nas articulações aqui, né? No joelho, no cotovelo. Então, perde, né, aquela cartilagem e acaba ficando com dificuldade aí de caminhar, por exemplo, principalmente joelho, né, gente? Que a gente sabe aí que o idoso, além de tudo, ele acaba ganhando peso, né? A grande maioria dos idosos, né, ganham peso aí. Então, acabam aí. A gente já tem um problema aí ósseo, já tem problema de força muscular, perdão. E com a degeneração dessas cartilagens, aí começa a dar problema aí para caminhar, né? Para se movimentar. Tá? E acabam precisando aí da ajuda de andadores, de muletas, até cadeira de roda, tá bom? Bengalas, cadeira de rodas aí, né? Aí começa a dar dificuldade, tá? Mas tudo isso porque esse sistema já está, né, deteriorando, tá indo, vai acontecer. A idade acontece porque uns acontecem e outros não acontecem. Estilo de vida, gente. O idoso que faz atividade física, se vocês prestarem atenção, esses idosos são muito mais, né, ativos, muito mais fortes aí, conseguem retardar. Não que ele vá conseguir com que não aconteça. Vai acontecer, gente, não tem jeito. Mas ele retarda aí, né, essa deterioração aí desses sistemas, tá? Então, eu coloquei ali, né, para vocês verem, o envelhecimento, a inatividade física vai levar a ansiedade e depressão, menor motivação, menor autoestima, né, perda do estilo de vida independente. Então, tudo começa aí com a inatividade física, é o que eu falei para vocês, né? Com a inatividade física, ele vai ter o descondicionamento aí, fragilidade musculoesquelética, né? E a perda do estilo de vida. Não tem jeito, gente. É assim, eu falei para vocês de todos né, as propostas aí, né, do governo, que eles dão, que eles fornecem aí para o idoso, né? As caminhadas, esses que ficam na rua, como que eu vou falar? Esqueci. A academia, perdão, academia ao ar livre que tem, é tudo pensado, né, nessa população idosa, para que eles saibam, para que eles possam estar usando e praticar as atividades físicas, fora, né,
As unidades básicas de saúde aí tem programas bem interessantes aí que podem estar orientando esses idosos aí para que não, né, percam aí o estilo de vida deles, independente, tá? Porque existem idosos que conseguem ter uma vida independente, já outros, né, a gente percebe alguns idosos de 80 anos com uma vida, estilo de vida independente, conseguem levar a vida. Já uns com 68, 70 anos que precisa de outras pessoas para sobreviver, certo? Então é assim, sempre pensar na atividade física desse idoso, tá? Então, o sistema cardiovascular, né, ele acaba desenvolvendo aí uma diminuição do débito cardíaco, o aumento da resistência vascular periférica, aí começam os problemas de circulação, né? Quando você tem o débito cardíaco já está diminuído, um aumento dessa resistência vascular periférica, né? Que daí começam os problemas circulatórios, as tromboses da vida, né? Então, tomar muito cuidado aí. É o que eu falei para vocês, a alimentação aí, né? O estilo de vida vai pesar muito aí nesse envelhecer, tá? O depósito de lipídios, né, nas artérias, nas veias e artérias, vasos, artérias aí, tá? Limitação da performance em atividades físicas. É assim, você vai colocar um idoso, muitas das vezes, eles não podem fazer uma atividade que tem impacto, tá? Então, o que a gente pode fazer? Orientar na hidroterapia, que o impacto é menor. Né? Ah, mas não tem condições de hidroterapia. Tá, gente. Vai na unidade básica, que com certeza vai ter um educador físico lá, em algumas, não são todas, tá? Mas assim, vai ter algum projeto que pode só estar encaminhando esse idoso para que ele possa estar fazendo aí, né? Alguma atividade física que ele possa fazer, porque se ele tem alguma limitação, ele não vai poder ficar caminhando, né? Alguns de impacto aí, algumas atividades de impacto ele não vai poder fazer. Então, está procurando aí para que possa fazer essa atividade física de forma correta aí, tá bom? Tem um aumento, geralmente o aumento da pressão arterial, tá? E a hipotensão ortostática, tá? Vocês lembram, acredito que vocês lembram o que vem a ser a hipotensão ortostática, né? Quando a gente está sentado, a gente levanta, dá aquela tontura, parece que a gente vai cair, né? Então, é normal o idoso desenvolver isso aí. Por isso que muitas das vezes a gente ia levantar o idoso lá, acredito que vocês lembram disso, a hora que a gente levantava, ele se sentia zonzo, né? Mas é por conta dessa hipotensão ortostática, tá? Então, a hora que for auxiliar um idoso, sempre lembrar, colocá-lo, né? Tirá-lo da posição deitado, né? Sentar um pouco para depois ele levantar. Sempre orientar o idoso a estar fazendo isso. Não levantar rapidamente, porque com certeza ele vai fazer a hipotensão ortostática aí e vai cair, né? Então, isso seria aí, né, o que acaba causando aí no sistema cardiovascular desse idoso, tá? Sistema respiratório, ter a diminuição das trocas gasosas e da capacidade de difusão, né? Então, ele começa a ter problema respiratório, gente. Se a gente pensar assim, vamos pensar, né? O idoso trabalhou a vida toda, vamos pensar que ele trabalhou a vida toda numa empresa, né, que tem algum produto tóxico lá, sei lá, uma empresa vamos pensar numa empresa que faz fertilizantes, né? Então, existem produtos tóxicos, acaba, né, respirando aquilo uma vida toda, o pulmão dele vai começar a ter problema, tá? E já é patológico, vamos pensar que ele teve uma complicação. Aí nós temos aí um idoso que fumou a vida toda, então vai ter uma dificuldade. Ó, é normal, né, ao envelhecer, a gente ter uma diminuição das trocas gasosas. Agora, imagine se, além disso, essa pessoa, esse indivíduo, né, foi tabagista ou trabalhou numa empresa, né, que eu falei para vocês, que eu expliquei para vocês, ou que teve muito contato, né, com poluição no ar, então acaba aí complicando ainda mais. Se eu já tenho, se já acontece, né, normal para diminuir a troca, imagine se tiver algum problema aí junto, tá? Tem a redução da elasticidade pulmonar, então o pulmão, vocês lembram lá que a hora que a gente respira, né? Ele enche e solta, tá? Então ele diminui essa elasticidade e ele não consegue ter
uma respiração tão, né? Então, assim, não consegue encher tanto pulmão, né, de ar aí. Estreitamento dos bronquíolos, lembram lá? O sistema respiratório, os brônquios, bronquíolos, alvéolos, lembram lá? Então, os bronquíolos, que são as partinhas menores lá dos brônquios, acabam tendo estreitamento. Então, a dificuldade da passagem desse ar, tá bom? Então, acaba aí, é normal, acontece com a passagem aí do tempo, tá? Diminuição da eficiência da tosse. Para que vem a tosse? Lembra que a gente fala sempre em sala de aula que a tosse ela vem para expelir alguma coisa que está ali no trato respiratório, né? Vamos pensar, quando eu me afogo, tomo um copo de água e a gente afoga com a água. Que o nosso sistema respiratório quer? Aquelas gotículas de água que possam ter entrado, vai fazer com que tussa, né? A gente acaba tossindo aí, para poder eliminar essa água que está ali dentro. Então, ele já tem uma diminuição nessa eficiência. Então, vamos pensar que esse idoso, ele está com problema respiratório e ele está todo secretivo, né? Então, ele tosse, mas a eficiência dessa tosse não foi legal. É a hora que a gente vai precisar aspirar, porque não conseguiu soltar para fora aquela secreção que estava presa ali dentro, tá? Então, também pode acontecer aí no sistema respiratório, tá? O gêmito urinário, né? O homem e mulher têm a diminuição da capacidade vesical, tá? Então, é assim, a gente consegue segurar um xixi quanto tempo, gente, quando a gente é mais novo, né? A gente trabalhando lá, a gente vai segurando, 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 né? Então, a capacidade nossa é uma, o deles diminui, né? Com a idade, a gente diminui essa capacidade. Então, é, foi um pouquinho de xixi ali na bexiga, já bola, tem que ir lá eliminar, porque senão vai fazer na calça, né? Então, tem uma diminuição dessa capacidade aí, tá? No homem, a hiperplasia benigna da próstata, tá? Então, ela aumenta, tem um aumento dessa próstata aí, então, é normal, acontece, tá? O aumento dessa próstata não é nada patológico, então ela tem um aumento aí benigna, tá? Então, lembra lá, hiperplasia benigna. Então, é normal, acaba acontecendo, tá? Na mulher, os músculos perineais relaxados. Por quê, gente? A mulher, ela, né, vamos pensar, uma mulher aí que teve vários filhos, né, que acabaram pressionando esses músculos perineais aí, acabam ficando relaxados e não conseguem aí segurar. Muitas delas, né, muitos vocês vão ver aí, acredito que já tenham visto, algumas tenham visto, né, a gente viu idosa, né, com a bexiga, né, tem a gente a bexiga para baixo, o útero, né? A gente vê ali fora, ali, para fora mesmo, né? Da vagina ali, o útero, né? É normal porque esses músculos estão relaxados e acaba tendo aí a queda, né? Da bexiga, do útero, tá? Redução da excreção de drogas. Então, assim, alguma medicação que eles precisam tomar, eles tomam. Então, a excreção é mais demorada, tá? Eles não conseguem eliminar tudo, acaba segurando um pouco aí dessa droga no organismo. Então, tem que pensar muito bem, tomar muito cuidado. A gente sempre falou lá, lembra os idosos que acabavam dando medicação para eles dormirem, né? Nas lugares que a gente não foi em um só, a gente viu em vários, que eles tomam a medicação à noite, acabam dando uma medicação para eles à noite, no outro dia, o dia todo dormindo, porque, né, aí a gente tinha certeza que tinham dado alguma coisa para eles, né, dormir. Então, tem uma redução da excreção dessa droga, então vai ficar mais tempo no organismo dele, tá? Retardo da ejaculação, o homem ainda ejacula, né, o homem vai um bom tempo, a gente tem histórias aí de, de homens aí que tiveram filhos aí 70 anos, né? Então tem, mas só que existe esse retardo da ejaculação aí, né? Tem a diminuição da lubrificação vaginal, a da mulher começa a diminuição dessa lubrificação quando ela inicia aí na menopausa dela, né? Não existe, então a gente, acho que eu falei para vocês, a unidade básica até fornece, né, o lubrificante para as mulheres que estão nessa situação.
Porque, assim, quando a gente vê um velhinho, a gente não imagina uma vida sexual ativa, gente, mas, assim, eles têm, né? Eles têm, o desejo continua, há um pouquinho mais de dificuldade, tem um retardo na ejaculação, a mulher tem diminuir essa lubrificação, mas, assim, a gente tem que pensar que também eles existem, né? Uma vida sexual entre os idosos, não tem pra onde correr, né? Eles acabam tendo aí uma vida sexual ativa, tá? E a redução da libido, né? Acaba aí que o tempo, né? Com o tempo, gente, é hormonal. Tudo isso é hormonal, tá? É, algumas, elas, se vocês prestarem atenção, algumas idosas aí, elas parece que aflora mais, né? A libido aí das senhorinhas, né? Os homens eu acho que são mais relaxados. Claro, existem aqueles que acabam fazendo algumas besteiras, né? Abusando aí de metas, mas eles existem aí, tá bom? Tem uma redução, porém, é, ainda existem pessoas que são bem exacerbadas ainda aí, essa situação sexual deles, tá bom? Mas é normal que tenha uma redução dessa libido aí, tá bom? O sistema gastrointestinal, diminuição da salivação, a boca fica meio seca, se vocês olharem para eles, a boca fica bem sequinha, né? Tem a diminuição aí dessa salivação, né? Dificuldades de deglutição de alimentos, é assim, tomar cuidado até por conta, né, dos músculos, né, da face ou da própria a dentição, né, gente, que infelizmente, se vocês pararem para observar, é muito difícil aquele idoso ainda que tem todos os dentes na boca, né, que tem muito cuidado com os dentes aí, não é nem muito cuidado, é tempo também, né, tudo envelhece. Então, tem uma dificuldade, mais dificuldade para deglutir os alimentos aí, tá? Então, por isso pensar é, quando for levar um idoso para um churrasco, né? Que vai ser servido para esse idoso. Então, tomar cuidado aí na hora de alimentá-los, tá? Esvaziamento esofágico e gástrico retardados. Então, é assim, come, fica muito tempo a comida lá, né? Então, eles precisam de um tempo maior para estar fazendo aí essa absorção dessa alimentação, tá bom? Redução da motilidade gastrointestinal. Então, começam a aparecer aí as dificuldades, né, de evacuar, ou de ir ao banheiro, começa a ter as constipações da vida aí, então eles começam a ter problema para ir ao banheiro. Ou às vezes, gente, acabam aí, dependendo do que eles comem, né, soltando na calça. Então tem toda né, uma complicação aí, né? Redução do fluxo sanguíneo hepático, alteração na metabolização de drogas. É o que eu falei para vocês lá no outro, eu já disse que vai ficar, né, as drogas que eles tomam vão ficar um pouquinho mais tempo no organismo por conta aí desse fluxo sanguíneo hepático ter diminuído aí, né? Tem uma redução desse fluxo, tá bom? Então acaba aí tendo uma alteração na metabolização dessas drogas. Vamos pensar que acaba dando 3 gotas que fazia efeito, hoje não faz mais. Aí vai lá, toca 6 gotas. Só que lembre-se que a circulação também, né, tá com dificuldade aí, acaba ficando a hora que faz essa metabolização, né, a hora que faz o efeito, vai ficar por mais tempo, porque depois não consegue excretar. Então, é muito complicado. Então, é assim, sempre pensando. Tem uma prescrição ali de 10 gotas de Lupital. Nossa, mas só 10 gotas? O médico está ficando louco. Não, o médico está ficando louco. Ele sabe que ele tem uma alteração nessa metabolização da droga, né? E ele sabe também que vai ter aí um problema de excreção. Então, ele sabe o quanto ele tem que dar. Então, vamos manter a prescrição médica sempre, tá? Cuidado com os idosos aí. No sistema sensorial, né? Na visão, a gente já sabe, né? Diminuição da capacidade de focalizar externamente objetos de perto. Isso é normal, a gente, com o tempo, né? A gente inicia, né? Para a gente chegar de perto. Lembra que a gente sempre faz a piada, nossa, minha mão tá curta, né? Começa a puxar, 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 para conseguir focalizar melhor. No idoso, claro, não são todos, tá, gente? Mas alguns conseguem chegar, que é uma belezinha, né? Vai até lá, vai longe, né? Com a visão boa. Mas, assim,
a grande maioria aí tem essa diminuição dessa capacidade de ver de perto, tá bom? Incapacidade de tolerar a claridade, paga, né, essa luz está forte demais. A casa deles sempre está escura, não querem acender luz, para sair no sol, tem uma dificuldade, então a importância aí, por exemplo, dentro de um hospital, manter aí essas luzes de preferência apagadas, né, enquanto eles estiverem internados ali, e acender quando a gente for fazer algum procedimento mesmo, tá? Dificuldade de ajustamento, alterações de intensidade luminosa, demora um pouquinho, né? Tá apagadinha a luz. Seu fulano, vou acender a luz. Acende a luz, ele vai demorar um pouco mais para ajustar essa visão, para ver o que está acontecendo, né? Para conseguir enxergar com a luz acesa aí, tá? Diminuição da capacidade de distinguir as cores, começa, não, isso aqui não é verde, é azul, né? Acaba tendo uma dificuldade aí, já que ele já tem uma diminuição de focalizar, ele tem a capacidade de tolerar a claridade, então acaba tudo isso fazendo com que eles não consigam distinguir algumas cores aí, né? Na verdade, eles sabem que cor é, mas eles não conseguem o vermelho de um laranja, né? Aquelas cores que são mais próximas umas das outras. Então, eles não conseguem distinguir aí, tá? Na audição, né? Diminuição da capacidade de ouvir sons de alta frequência. A gente fala isso, só que assim, a gente acaba fazendo umas coisas, né, que às vezes é até engraçado. A gente vê um idoso, que a primeira coisa que a gente faz, falar gritando, porque a gente acha que está surdo, né? Realmente, eles têm aí uma diminuição dessa capacidade de ouvir, mas não são todos também, né? Lembra que eu lembro que a gente chega, ai, pá, ai, pá. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Então, é falar num tom de voz normal, se houver a necessidade, se aumentar esse tom de voz, né? Mas isso é normal, né? Da mesma maneira que você fala com o idoso gritando, você fala com o animal de estimação ou com o bebezinho, com voz de bebezinho, né? De aquela voz, né? Então, é normal, tá? O paladar e o olfato, né? Que é a diminuição da capacidade gustativa e olfativa. Então, o sabor os alimentos perdem um pouco o sabor e o cheiro, né? Eles não conseguem sentir bem o cheiro das coisas. Então, é normal, tá? Não, mas isso aqui tá com gosto ruim. Então, assim, tomar cuidado, porque o sal, né? Principalmente o sal, o sabor do alimento, procurar orientar a família, né? Que for trabalhar, tá usando, em vez de sal, né? Pôr bastante tempero na comida, porque eles têm mesmo essa diminuição da capacidade de sentir gosto e cheiro, tá bom? Isso é normal aí. Então, é assim. Então, tudo isso que a gente falou, né, é o que pode acontecer, que vai acontecer, né, num idoso, quando ele não tem uma patologia, tá bom? Ele vai diminuir tudo isso daí, conforme for passando os anos, as pessoas vão ter mais dificuldades, uns vão ter todas essas dificuldades, outro vai ter uma ou outra, tá? Então, assim, todas não patológicas, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as síndromes geriátricas, né? Que seria o processo natural de envelhecimento, favorece o aparecimento de múltiplas alterações nos diferentes sistemas orgânicos, né? Que nem a gente já falou aí, né? Resultado final é a progressiva diminuição de nossa reserva funcional, o que em condições normais não acarreta maiores problemas, mas em situações de estresse pode levar a situação de desequilíbrio, incapacidade de readaptação, ocasionando uma descompensação progressiva, que pode ser manifestada por diferentes agravos ou doenças. Então, é uma síndrome. O que vem ser uma síndrome, né, nesse caso? Assim, essas diminuições aí, né, essas alterações aí nos sistemas orgânicos vão desencadear alguma crise nesse indivíduo, né? Por conta aí, desses desequilíbrios que acontecem, essas incapacidades. Então, pode ser manifestados aí por diferentes agravos aí, ou desenvolver algumas doenças aí por conta disso, tá? Então, a geriatria, né, a área que faz acompanhamento nessa fase da vida, para que os idosos preservem ao máximo a sua autonomia, tendo uma saúde global plena, né?
Então, nós vamos falar hoje sobre as principais síndromes geriátricas e como elas afetam o dia a dia desses idosos, tá? As causas e tratamentos. Então, a gente tem aí é, a geriatria, gente, quando você leva esse idoso no geriatra, ele se preocupa com o quê? Né? Que esse idoso, ele consiga preservar a sua saúde e sua autonomia, tá? Porque às vezes é assim, o idoso fica doentinho, pega uma gripe forte, aí corre a família lá, já toma tudo que é dele, assim, não de, estou falando de tomar, né, de material. Eu vou fazer a comida para a senhora, porque a fulana vai vir dormir aqui com a senhora agora. Meu, cadê a autonomia desse idoso? A gente está forçando ele a ficar dependente, né? E às vezes é o que ele quer. Ele precisa daquilo para, né, para sobreviver, né? Ele queria aquilo, mas para ele, na verdade, não é bom, tá? Quanto mais ele tiver autonomia, melhor, tá? Então, os idosos costumam apresentar sinais e sintomas relacionados a doenças ou agravos de forma atípica, tá? Por exemplo, eu já falei para vocês que eu vi uma senhorinha bem idosinha que infartou na minha frente, pois ela chegou no hospital reclamando de dor no estômago. Ela tinha dor no estômago, né? Então, é uma coisa que ninguém imaginar que era um infarto, gente. Ela estava com dor de estômago, ela tinha comido um ovo frito, coisa que ela fazia tempo que ela não comia. Então, eles vão apresentar de alguma forma atípica, alguma coisa que, né? Imagina dor de estômago. Poderia ser uma gastrite, mas a gente nunca pensou num infarto, né? Então, tem que estar muito atento a alguns sintomas, né, com os idosos aí, tá? Então, isso exige do profissional de saúde uma grande capacidade de observação e compreensão, né? Da necessidade de valorização da queixa da pessoa idosa. Às vezes, ele até aumenta o que ele está sentindo ali, porque ele está precisando de cuidado, ele está precisando de carinho, ele está precisando de atenção, né? Então, tem que estar atento aí a tudo isso, tá? Com a reserva funcional do idoso, como a reserva funcional do idoso é progressivamente menor, a intervenção precoce torna-se essencial para a melhoria da qualidade assistencial. Então, a gente tem que ficar atento se o idoso foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Ele está sinalizando, ele foi lá na unidade básica que eu trabalho, ou no PA que eu trabalho, né? Ele está sinalizando, peraí, o que está acontecendo? Então, é hora de eu me preocupar e prestar um pouquinho mais atenção nesse idoso, tá bom? Por exemplo, unidade PA, né? Vocês vão ver o idoso que é sozinho, que não tem ninguém por ele, que vai no posto para ficar sentado, vai no PA para ficar sentado ali, né? Conversando, ele quer conversar, né? Às vezes está com a pressão alta por conta de nervoso, de estar sozinho lá, e acaba ficando ali, daí quando você vê amanhã ele está de novo, depois ele está de novo, ele vai virar um eterno conhecido ali da unidade básica, do PA, né? As meninas que foram para o PA viram, né? Que isso acontece bastante lá. Então, a gente tem que estar atenta aí para fazer essa melhoria da qualidade assistencial nesse idoso, tá? As síndromes geriátricas aí são condições de saúde que afetam a capacidade da pessoa idosa, né, de gerir a sua própria vida, interferindo na sua funcionalidade para realizar tarefas cotidianas aí, tá bom? Por exemplo, né, o que ele vai interferir, aonde vai interferir, né, essas síndromes? Na imobilidade, o paciente, o indivíduo, né, ele não vai conseguir mais, né, se mover, tá? Instabilidade postural, lembra das tonturas que eu falei para vocês, né, da hipotensão ortostática, né? Então, aquela instabilidade postural. Insuficiência familiar, tá? É o que a gente falou. Ele está sozinho, tá? Então, a insuficiência familiar também. Incapacidade cognitiva e incontinência, né? Foi tudo que a gente falou ali anteriormente, tá? Então, a incapacidade cognitiva, né? Um idoso diagnosticado com a incapacidade cognitiva é aquele que tem prejudicado as suas atividades de vida diárias, né? Devido ao comportamento de uma ou mais áreas de cognição. Então, as principais causas dessa síndrome aí são a demência, que cerca de 50 a 60% dos casos estão relacionados aí ao Alzheimer, que eu falei para vocês, né? Hoje
Hoje fala-se muito aí no Alzheimer e a grande maioria deles acabam desenvolvendo aí, tá? As doenças mentais, como a esquizofrenia, lembrando que a esquizofrenia ela vai aparecer lá no final, né, quase no final da vida da pessoa, pode aparecer aí a, a esquizofrenia, tá? O delírio seria estado de confusão mental agudo, são aquelas crises que dão, assim, os idosos do nada, né? Eles estão bem do nada, aquela confusão mental que eu falei para vocês. Eles têm o hábito de ir ao mercado, ir à padaria, vai até de repente no meio do caminho volta, meu Deus, onde eu estou, tá? Seria o delírio aí. E a depressão aí a gente pode ver bastante aí idoso, né, com depressão aí. Então, o tratamento para essa incapacidade, né, vai depender da causa da extensão do problema. Então, vamos pensar, o Alzheimer vai ter que ser tratado de uma maneira, né? As doenças mentais de outra. Então, vai depender aí do qual a extensão desse problema aí, tá? E o diagnóstico adequado é essencial, pois cada uma tem uma abordagem e prognósticos diferentes. Por exemplo, gente, o Alzheimer, a gente sabe que o Alzheimer ele é degenerativo, ele começa, né, no grau 1, 2, 3 e assim vai, até a pessoa ficar acamada, tá? Já a doença mental, não. Se a gente conseguir fazer um tratamento, fazer um diagnóstico legal e um tratamento adequado para a esquizofrenia, esse paciente vai ter uma vida, né, assim, à medida do possível, claro, tranquila, né, fazendo esse tratamento, tá? Porque hoje todo mundo olha para todo idoso que olha, tá com Alzheimer, tá com Alzheimer. Muitas vezes não é um Alzheimer, né, gente? É só uma depressão, ou é só um delírio, né? Então, tem que fazer um diagnóstico adequado para que faça um tratamento correto, né, para que o prognóstico seja bom, senão não vai dar em nada, tá? A incontinência urinária, né? A perda involuntária de urina é uma queixa mais comum entre as mulheres, né? 12,2% das que têm entre 60 e 64 anos e 20 das que estão acima do 20% aí, acima dos 85, né? Então não tem jeito. Eu falei para vocês, as mulheres, né? Até por conta aí da a perda, né, da elasticidade do músculo lá que eu falei para vocês, elas vão ter problema, 20% aí delas de 80, acima de 85 sofrem com esse problema. Tanto, gente, que a gente chega perto de idoso, pode prestar atenção, a gente chega perto de idoso, tá aquele cheiro de xixi danado, tá? Então, acaba, né, não tem jeito, né? Então, nelas, a principal causa aí é a fraqueza do músculo, né? Do assoalho pélvico, devido à gravidez e parto de cirurgias ginecológicas, que eu falei para vocês. Elas não têm jeito mesmo, acaba desenvolvendo. Nos homens, né? O problema geralmente está relacionado a doenças de cirurgias na próstata, na próstata, perdão, que é menos, os homens, é o que a gente falou, né? Eles procuram menos o médico, então, né? A gente vê, assim, os idosos no lar São Vicente, se vocês prestarem atenção, eles sempre estão, né, com a calça um pouquinho molhada, porque acaba, né, fazendo um pouquinho de xixi na calça, né? Não tem jeito. Então, alguns medicamentos aí, como hipertensivos, diuréticos, também pode causar incontinência. O paciente que toma aí um diurético, não tem jeito, gente. Eles acabam segurando, na hora que acha que dá para segurar mais, já foi, fez na calça, então acaba tendo aí o problema da incontinência, tá? E além do desconforto, a incontinência pode afastar o idoso do seu convívio social, porque assim, nossa, estou cheirando xixi, eu não vou, eu não consigo, tem que ir no banheiro toda hora. Não vou na festinha de aniversário, não, porque, não, quero ter que ir no banheiro toda hora. Não, então, acaba afastando aí, tá? Então, é, é a hora da gente, de nós, né, como profissionais da saúde, achar uma maneira, né, de aliviar isso, né? Hoje, a gente tem aí, claro que a grande maioria se nega a utilizar, né, as fraldas que parecem uma calça, uma calcinha, uma cueca, né? Pode estar usando esses idosos para melhorar essa condição, tá? O tratamento é feito aí com medicamentos, fisioterapia para fortalecer a musculatura pélvica e mudanças de hábito, né?
A cirurgia é indicada quando esses métodos não surgem efeito, não tem jeito, quando não dá, vai ter que ir para a cirurgia, né? Mas em último caso, né? E daí, dentre as atitudes que podemos mudar para evitar e tratar o problema aí, é ingerir a quantidade de água adequada, tá? Não ficar fazendo com que esse idoso tome água o dia todo, gente, né? Sabe, já tem um problema aí, né? Então, tomar cuidado aí, tá? Evitar beber líquidos antes de dormir, porque pense bem, o paciente ele faz uso de um diurético, tá? Paciente não, vamos pensar o indivíduo, né? Ele mora sozinho. Ele tem todo aquele problema de equilíbrio que a gente falou, hipotensão ortostática. Daí ele vai levantar de madrugada para beber, tá? Perdão, para ir ao banheiro. Ele bebeu água antes de dormir. Aí ele vai ao banheiro de madrugada, ele tropeça, cai. Caiu, né? Ele está com problema lá. Aí a densidade óssea dele está ruim, certo? Está ruim. Aí o que acontece? Quebrou o fêmur. Olha que grande problema. Então é assim, evitar, né? Tomar água líquida, isso aí antes de dormir, tá? Evitar a cafeína e o cigarro sempre, não tem como, né, gente? O cigarro a gente vai falar aí que deve ser evitado o tempo todo, né? Substituir, quando possível, as medicações diuréticas é conversar com o médico. Tem condições de substituir por outro que não, né, não cause aí essa incontinência, eu conversar com o médico, né? De repente tem alguma coisa que pode ser feita aí, tá bom? Fazer exercícios que melhorem a musculatura do assoalho pélvico. Os exercícios, eu falei para vocês, vão ser orientados aí por um educador físico que pode fazer parte da equipe aí da unidade básica de saúde, tá bom? A gente vê a gente vê um Votorantim bem interessante, a Unilso fez uma sala do lado da unidade básica ali para estar auxiliando na fisioterapia dos idosos. Acho que vocês lembram disso, né? Então, tem alguns programas aí que dá para estar utilizando, tá bom? Instabilidade postural. A instabilidade postural leva a um dos maiores temores em geriatria, que são as quedas, né? Elas são a sexta causa de morte em idosos, responde por 40% das internações. Então, a queda no idoso, é que vocês aí não foram para o hospital, mas quem foi pode ter observado lá que um ou outro foi queda, tá? E a grande maioria geralmente tem fratura de fêmur, tá? O idoso, quando cai, ele acaba, né, tendo uma fratura de fêmur aí, né? Então, além dos riscos dessas lesões e fraturas, a estabilidade postural pode também gerar insegurança e faz com que a pessoa se restrinja ainda mais, né, os movimentos, comprometendo a marcha da caminhada, favorecendo a atrofia muscular, podendo levar à imobilidade. É assim. Vocês vão lembrar também, né? Vamos lá. Aquela senhora que estava só acamada, ela tinha uma lesão por pressão no calcâneo, né? Eu esqueci o nome dela agora. Ela ficava acamada o tempo todo lá no lar. E num dia, numa festa, colocamos ela para andar. Depois disso, ela não parou de andar, né? Aquela senhora loira, vocês vão lembrar, eu não lembro o nome dela agora. É assim, gente. Se ele tiver medo de levantar, ele vai ficar na cama. Não tem jeito, ele vai ficar na cama porque eu tô com medo. E ele ficando na cama, vai ter atrofia muscular. A atrofia muscular, daí que ele não vai levantar mais mesmo, né? Então, aquela senhora, a princípio, tá? Os primeiros dias que eu fui lá, ela estava andando com a ponta dos pés. Depois, ela já estava indo para tudo quanto é lado, sozinha andando, gente. É assim uma coisa que, sinceramente, quando eu vi que eu voltei, né? Eu não acreditava muito que ela ia continuar caminhando, porque ela tinha todo aquele problema, né, dela. Aí, quando eu voltei, aquela senhora caminhando, para mim foi um susto, né? Um susto bom, mas foi um susto. Mas é assim, a instabilidade postural vai acarretar aí, se a gente não tiver, né, uma atenção sobre essa, né, a instabilidade postural, esse indivíduo vai acabar ficando na cama mesmo e vai ficar acamado. Porque tem muito paciente que não precisava estar acamado, tá bom, gente? Não sei porque fica, né? Às vezes por falta de pessoal, essas coisas. Então, a importância. Vamos pensar no hospital, fica muito tempo internado, muito tempo acamado. Aí, a hora que volta para casa, não quer saber de caminhar mais, né? Então,
a importância de no hospital iniciar, levanta ele da cama, bota ele na cadeira, né? Bota ele para se mexer, senão, né, vai acabar causando aí a imobilidade desse paciente, tá? A capacidade motora e a estabilidade postural devem ser medidas com frequência, né? Além disso, é importante adaptar a casa para evitar quedas e facilitar a mobilidade. Isso é possível com medidas muito simples, tá? Então, o que pode ser feito? Meu paciente ficou 30 dias internado, 30 dias na cama, e ele está indo para casa, tá? Então, o que eu posso melhorar para facilitar essa mobilidade desse paciente? Eu posso orientar, né? A família está fazendo. Então, colocar barras de segurança nas paredes do banheiro, né? Fazer com que esse paciente vá ao banheiro sozinho, tá? Usando essas barras. Usar tapetes emborrachados no chão do banheiro para evitar escorregões durante o banho, tá? Do banheiro, gente. Porque na casa os tapetes só vão atrapalhar, né? Na casa toda, assim, acabar tropeçando e caindo. Então, é assim, no banheiro, usar esses tapetes aí embaixo do chuveiro ali para que não caia, tá? Retirar carpetes que possam causar tropeços, o que eu falei para vocês, os tapetes, né? Não deve ter, não tem que ter, tá? Deixar os utensílios mais utilizados ao alcance das mãos, evitando subir em escadas e banquetas para alcançá-los. O que esse idoso usa? Ele usa muito, sei lá, os pratos. Então, procurar deixar no armário no lugar baixo, nunca lá em cima, que ele tem que subir em alguma coisa para pegar. Evitar deixar, né, coisas muito em cima, sempre deixar lugares baixos, tá? Para que não aconteça nada aí, certo? Então, a imobilidade, né? A incapacidade de deslocamento sem o auxílio de terceiros para os cuidados necessários na vida diária, podendo o idoso estar restrito ao leito ou uma cadeira de rodas aí. Aí, nesse caso, ele já está, né, acamado e dependente, tá? Ele já depende de alguém, não tem jeito, né? Então, estima-se uma prevalência de 25% a 50% após hospitalização prolongada e 75% entre os idosos institucionalizados. Na comunidade, essa prevalência é menor, girando aí em torno de 25%. Então, o que eu falei para vocês. O paciente ficou muito tempo internado, ele vai voltar para casa, ele volta com medo de caminhar, ele volta com medo de sentar, ele volta com medo, por quê? Porque ele ficou muito tempo lá deitado, né? Já esses pacientes idosos institucionalizados aí, que a gente pode ver, é muito mais fácil a gente amarrar o idoso na cadeira de rodas do que sair caminhando com ele, né? Deixar ele solto para caminhar, porque ele vai levantar e ele vai cair. Então, para que isso não aconteça, acaba que restringindo esse paciente numa cadeira de rodas, né? Então, para vocês verem aí, né? 70%, 75% dos idosos institucionalizados acabam ficando em cadeira de rodas, né? Por quê? É mais prático a gente cuidar. É mais pesado, claro, a gente sabe que é mais pesado, mas é mais prático você deixar ele sentadinho na cadeira, restringido na cadeira ali no seu, para você poder olhar, do que você sai correndo atrás de um, daqui a pouco você sai correndo atrás de outro, então acaba aí deixando aí esse paciente, né, imóvel ali numa cadeira, tá? Na comunidade aí, você pode ver que gira em torno de 25%, porque eles acabam tendo que caminhar, tendo que se virar aí, porque às vezes não tem aquele cuidado 24 horas, né? Então, a imobilidade é multifatorial, né? Envolve uma associação entre doenças prévias, aspectos fisiológicos e sociais, e as principais causas são aí problemas de osteoarticulares, incluindo problema nos pés, deformidade, velocidade, úlcera plantar, tá? A gente pode citar aí, né, as senhorinhas, né? A gente vê uma grande quantidade de senhoras aí com a Joanete, a própria Joanete, né? Que causa aí, ó, os problemas do pé aí, os dedinhos, né? Um em cima do outro tem uma dificuldade aí, algumas úlceras, né? Que eles acabam não conseguindo mais andar, né? Alterações cardiovasculares, né, que seria AVC, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica, porque o AVC ele vai limitar, né, vai ficar caindo com problema, um lado paralisado, ou, né, e não vai conseguir aí caminhar, tá bom? Insuficiência cardíaca, eles não têm força, não tem, eles andam daqui, ali ao banheiro, já estão cansados, então acabam optando por ficar aí, né,
uma cadeira que é mais fácil para eles, tá bom? As doenças respiratórias aí, que acaba sendo o mesmo problema aí da insuficiência cardíaca, né? Eles não conseguem andar, né? Não tem fôlego, né? Vão até ali e estão cansados. Então, é muito mais fácil. Ah, coloca na cadeira, me leva lá que é mais fácil, tá? Então, não tem jeito, né? E a atrogenia medicamentosa, né? Que seriam neurolépticos, ansiolíticos e hipnóticos. Então, a iatrogenia é o quê? Lembra que eu falei para vocês? A medicação é dada, né? E por conta dessa medicação causa imobilidade. Então, a medicação que é para tratar acaba causando algum outro problema, que daí seria aí a imobilidade desse paciente, tá bom? Geralmente são essas medicações que acabam deixando. É o que acontecia com aquela senhora que eu falei para vocês que saiu andando, eu não lembro o nome dela, né? Que saiu andando lá no lar, tá bom? Então, ela tomava muita medicação. Lembrem disso, gente, ela não tinha problema algum, né, de mobilidade. Então, ela tomava muita medicação e ficava deitada lá, gritando, chamando. Depois disso, ela saiu caminhando, né, foi diminuída a medicação dela, né, e fora o estímulo, né, a gente tem que ser estimulado, senão não. Doenças neurológicas e psiquiátricas, né, que seriam demência, depressão ou Parkinson, acaba fazendo essa pessoa fique, né, na cama. A desnutrição, não consegue caminhar, não tem jeito, né? Quedas repetidas, né, várias quedas aí, e o isolamento social, tá bom? Então, o mais importante para o tratamento da imobilidade é detectarmos o mais precoce possível os sinais que o paciente esteja evoluindo para esse quadro, né? Tá vendo? Eu tô vendo, olha, ele ia até o banheiro, agora não tá indo mais. Olha, né? Ó, o que está acontecendo? Tá atenção, tá atento aí o que esse paciente está sinalizando, tá? Assim, podemos interferir para a imobilidade não se estabeleça. O importante, gente, é que esses indivíduos continuem caminhando, continuem fazendo as coisinhas dele, por menor que seja. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Vai correr mais riscos? Vai correr mais riscos. Então, mas é melhor para que ele, né, mantenha a vida dele, tá? Por exemplo, aí, iniciar precocemente a fisioterapia para fortalecimento muscular em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas. Então, a gente sabe que no Lar São Vicente tem uma fisioterapeuta lá, né? Aí a gente está observando, vamos supor que eu trabalho lá, e eu observei que a dona, sei lá, a dona Maria, ela ia andando até o refeitório. Agora, ela não consegue mais ir andando, ela vai até a metade do caminho e já perde uma cadeira. Opa, então já vamos ver o que está acontecendo, já encaminho aí, né? Para a fisioterapeuta, para ela dar um parecer sobre o caso dessa paciente, dessa pessoa, tá? Desse indivíduo, tá bom? Então, sempre está atento aí. Insuficiência familiar. Né? A falta de apoio e acolhimento da família é uma das síndromes geriátricas mais complexas, aí, sendo a causa e consequência de várias outras. Então, a gente sabe aí que a falta do acolhimento, né, da falta do apoio familiar vai acabar causando aí problemas neurológicos, problemas né, de movimentação, tudo, porque eles estão sozinhos, as quedas, então vai acabar causando um monte de coisa aí. Ela vai, através dessa, vai desencadeando um monte de síndrome aí, tá bom? Quando o idoso não encontra respaldo familiar, fica mais suscetível a problemas de saúde e restrições à idade, né? Porque, assim, tá sozinho, né, gente? É triste, mas é a hora que ele começa a ter problemas ainda, né? Aí, né? Ainda que convivam com doenças crônicas e outros problemas, é possível manter a independência e a autonomia dos idosos. Por isso, contar com um especialista que compreenda as particularidades das síndromes geriátricas é muito importante nesse processo, tá? Então, é assim, a gente precisa estar atento, né, aos sinais aí para estar fazendo a intervenção o mais cedo possível para que essas síndromes não se instalem aí. Trabalho na unidade básica de saúde e eu percebi que esse paciente, esse, né, indivíduo sofre aí de insuficiência familiar. Então, eu posso estar encaminhando para assistente social, para assistente social dar uma atenção maior a esse, né, a
para esse indivíduo, tá? Para que não se envolva as outras síndromes aí. Hoje a gente está vendo aí, né, o grande problema aí do isolamento social que a gente está tendo que fazer, né? E esses idosos estão sozinhos, estão sofrendo a ausência dos filhos, né? A gente vê muitas manifestações bonitinhas aí, né? E eu quis mostrar uma delas que você consegue, né, dar uma atenção aí para eles através de até de uma janela, né? Que nem o moço está aí dando atenção para o vozinho dele, né? Acredito que o pai dele, né? Então é assim, só tem essa ausência familiar quem mesmo, né, não está nem aí para eles, né? Então tem como a gente melhorar, né? Então a funcionalidade, né? A gente fala em autonomia aí, seria a decisão de tomar, decisão da capacidade individual, capacidade individual de decisão e comando sobre as ações, estabelecendo seguindo as próprias regras, né? Então ele tem autonomia quando ele consegue seguir suas próprias regras aí, né? Com cognição, amor, incapacidade incognitiva aí. E a independência, né, gente? Que é executar essas ações, né? Realizar algo pelos próprios meios, né? E ele seria um idoso independente, tá? Que tenha mobilidade, que tenha comunicação, né? Para que ele possa ir desenvolver. Então, tem aí a funcionalidade, que seria a autonomia e independência aí, tá bom? Então, o que a gente tinha que falar hoje foi dito, né, sobre as síndromes aí. E eu termino com essa frase, né, que a velhice é um prêmio para uns e castigo para outros, né? Então, é assim, vamos tentar cuidar dos idosos aí o melhor possível para que essas síndromes não peguem, né? Eles consigam aí ter uma qualidade de vida melhor na velhice, tá? Gente, tchau, tchau, obrigada, até a próxima.